Livro De Volta ao Lar, do Feminismo à Realidade, por Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização por Júlio Severo. Parte 5. Avante no Ministério. Orientar as mulheres mais jovens a serem bondosas e sujeitas a seus maridos. Tito 2, 4 e 5. Capítulo 16. O lugar da caridade é no lar. As crianças que cresceram antes da invenção da televisão tinham uma cultura popular só delas. Havia brincadeiras e ditados especiais passados de criança para criança. Que adulto já precisou ensinar um menino ou menina a brincar de esconde-esconde? Essa cultura popular era enriquecida pelos sábios ditados dos pais, os quais eles próprios haviam aprendido com seus pais antes deles. Um desses ditados era: a caridade começa no lar. Quando eu era jovem, embora a TV já tivesse invadido todas as casas, os pais ainda diziam a seus filhos e filhas que a caridade começa no lar. Não existiam ainda programas governamentais contra a pobreza e ninguém achava que o governo é que tem que tomar a iniciativa da área da caridade. Mas a família não é mais vista como a principal fonte de caridade. A caridade pessoal e particular em nossa geração foi, na maior parte, substituída por instituições cuja tarefa profissional é fazer o bem. O lar agora é visto simplesmente como um canal de dinheiro, uma fonte de doações para esses profissionais. Por coincidência, a família hoje está em 17º lugar na lista das instituições mais importantes da nação. De acordo com uma pesquisa elaborada pela revista US News and World Report, a família vem depois do governo, televisão, burocracia federal, jornais e até mesmo dos anúncios comerciais. Neste capítulo, gostaria de analisar o papel de cada família na assistência e serviço aos outros, e principalmente o papel da trabalhadora no lar como serva dos necessitados. Será que o Ministério de Caridade é mesmo só para profissionais que trabalham na área de assistência ou é para todas as esposas? Será que Deus tem um Ministério de Caridade para você e para mim? Bondade e respeito. A passagem que estamos estudando nesse livro, Tito 2, 4 e 5, diz que as esposas jovens devem ser orientadas para ser trabalhadoras do lar. Logo em seguida, diz que devemos ser bondosas. A palavra grega, que a Nova Versão Internacional traduz bondosas, é ágatos, uma palavra bem comum no Novo Testamento, a qual normalmente é traduzida com o sentido de bom. A carta a Tito, que estamos estudando, frisa as boas ações, usando tanto ágatos quanto uma palavra grega semelhante, kalos. O líder é amigo do bem. Ágatos. As pessoas rebeldes, cujo modo de vida e doutrina má inspiraram Paulo a escrever essa carta de correção, eram desqualificados para qualquer boa obra. Capítulo 1, 16. Ágatos. As mulheres mais velhas devem ensinar o que é bom. Capítulo 2, versículo 3. Kalos. Tito tem de dar aos homens mais jovens o exemplo, fazendo boas obras. Capítulo 2, 7. Kalos. Paulo nos faz lembrar que Jesus Cristo morreu para redimir um povo que é dedicado à prática de boas obras. Capítulo 2, versículo 14. Kalos. Os cristãos, em geral, devem estar prontos para fazer tudo o que for bom. Capítulo 3, versículo 1. Ágatos. Aqueles que confiam em Deus devem estar sempre prontos a fazer o que é bom. Capítulo 3, versículo 8. Kalos. No final, Paulo aconselha Tito, quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática das boas obras. Capítulo 3, versículo 14. Kalos. Ágatos, conforme é usada em Tito 2, 5, onde Paulo diz que as mulheres mais jovens devem ser orientadas para ser bondosas, significa mais do que ser boa, significa ser benevolente, bondosa e generosa. Léxico grego de Tyre. Significa ser o tipo de mulher que se esforça para satisfazer, servir e dar a sua vida pelos outros. As feministas têm um problema real com a ideia de servir os outros. Na opinião delas, só os escravos servem os outros, e só a mulher que recebeu alguma lavagem cerebral é que escolhe servir voluntariamente. Por sua vez, esse tipo de raciocínio é sustentado por um enorme complexo de inferioridade que só os cargos de poder sobre os outros é que valem a pena. As mulheres têm de conquistar um bom pedaço de poder masculino a fim de não se sentirem omitidas. Assim dizem duas feministas evangélicas.
Quais são as questões fundamentais da liberação da mulher? As mulheres querem se tornar homens? Não, nós simplesmente queremos ser seres humanos plenos. Na mente de muitos, porém, só os homens são humanos. Só os homens podem participar de todas as atividades da Terra. As mulheres têm uma esfera feminina própria. A verdade é que os homens também não podem participar de todas as atividades da Terra, já que a esfera masculina própria não inclui a maternidade e a amamentação. Mas as feministas evangélicas pensam em termos de poder e respeito. Elas querem competir com os homens e forçá-los a mostrar respeito. A Bíblia diz que as esposas têm direito ao respeito, mas ela dá motivos inteiramente diferentes. Primeiro, nossos maridos devem nos respeitar porque somos mais fracas do que eles. 1 Pedro 3,7. Não acho que isso seja uma referência à fraqueza muscular, pois algumas mulheres são bem fortes e seus maridos são bem magros. Penso que é uma referência à nossa necessidade de apoio, pois é a mulher que sofre a tensão e o sacrifício de trazer filhos ao mundo. Os maridos devem respeitar nosso papel e não fazer pouco caso da nossa contribuição feminina por ser diferente das deles. Segundo, ganhamos respeito por nossa bondade. A mulher bondosa conquista o respeito, diz Provérbios 11:6. Ao passo que os homens cruéis só conquistam riquezas. Os homens também não têm controle exclusivo sobre respeito. Romanos 5:7 nos diz que, embora dificilmente haverá alguém que morra por um justo, contudo, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. A palavra bom aqui é ágatos e se refere a um benfeitor, uma pessoa bondosa que ajuda você. Por uma mulher bondosa, alguém poderia arriscar a vida, a demonstração máxima de respeito. As esposas têm o direito ao respeito. É Deus quem diz isso. Mas esse respeito é baseado em nosso papel como a parte mais frágil e em nossa bondade. O respeito não é algo que lutamos para conseguir, é algo que ganhamos. Agora estamos conseguindo entender melhor nosso papel bíblico. Mas o que significa para uma esposa jovem ser bondosa? Primeiro, Timóteo 5,10 dá a resposta. Esse versículo faz uma lista das qualificações que se espera de uma viúva antes que ela seja colocada na lista das pessoas autorizadas a servir a igreja e receber seu sustento. Ela tinha de ser bem conhecida por suas boas obras, kalos, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra, ágatos. Qualquer mulher que não preenchesse essas qualificações não era digna de sustento da igreja. Pense nisso por um minuto. O versículo fortemente sugere que qualquer esposa cristã que realmente honrava o nome de Cristo ganharia uma boa reputação por fazer boas obras acima mencionadas. Para que uma viúva fosse reconhecida por essas boas ações aos 60 anos, idade em que ela poderia ser aceita para receber o sustento da igreja, ela deveria ter praticado quando era jovem. E com esses atos de bondade, ela ganhava o respeito e o sustento da igreja. Então vamos dar uma olhada de perto nessas boas ações. Criando filhos. A primeira boa ação na lista é criar filhos. Paulo não estava falando sobre entregar os filhos a uma creche. A palavra grega que ele usou tem o sentido de cuidar, tratar com carinho, dar atenção pessoal. Assim, bem no início de tudo, Deus quer que saibamos com clareza que a caridade começa em nossas próprias famílias. As boas ações feitas dentro do lar valem tanto quanto as boas ações feitas fora. Aliás, elas devem começar no lar. Nossas famílias têm de ser fortes e saudáveis antes de podermos hospedar e ajudar outras pessoas. Sendo hospitaleira. Hospitalidade significa mostrar misericórdia em casa, significa partilhar sua vida de família com outra pessoa. Isso pode ser tão simples quanto uma refeição amistosa junto com outra pessoa, ou uma responsabilidade tão grande quanto Priscila e Áquila hospedando o apóstolo Paulo enquanto ele estava em Corinto. Na verdade, a Bíblia frisa que devemos ser hospitaleiras com nossos irmãos cristãos que por algum motivo estão solitários ou em necessidade. Sejamos mutuamente hospitaleiros. 1 Pedro 4,9. Alguns acham que as boas ações feitas para nossos irmãos em Cristo não são importantes, pelo fato de que eles já são salvos. Eles creem que todos os nossos esforços devem ser empregados para alcançar as pessoas que não conhecem a Jesus. Na ordem das prioridades, porém, a Bíblia põe os nossos irmãos em Cristo após nossa própria família. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. A hospitalidade para com nossos irmãos cristãos necessitados é o primeiro passo para convencer o mundo de que o cristianismo realmente pratica o que prega.
Jesus disse: "Com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros." João 13:35. Ser hospitaleira com nossos irmãos em Cristo não é necessariamente ter conversinhas insignificantes acompanhadas de cafezinho. O termo usado para ser hospitaleiro vem da raiz da palavra grega xenos, que significa estranho. Deus dá um lar aos solitários, Salmos 68:6. A hospitalidade cristã quer dizer convidar os pobres, os cegos, os aleijados e outros crentes necessitados para as nossas festas, não só os que já são amigos do peito. Lucas 14, 13 e 14. Deus manda que amemos nossos irmãos em Cristo. Por isso, quando mostramos hospitalidade para eles, estamos obtendo treinamento e a confiança que precisamos para ajudar com êxito os descrentes em suas circunstâncias difíceis. E, de certa forma especial, estamos acolhendo o próprio Jesus quando hospedamos um de seus irmãos necessitados. No dia do julgamento. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: "Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram." Então os justos responderão: "Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?" O rei responderá: em verdade te digo, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25, 34 a 40. Conforto pessoal no mundo impessoal. As esposas que trabalham no lar têm controle exclusivo sobre uma comodidade altamente valorizada: a hospitalidade pessoal. Linda Burton conta como a sua própria mãe, uma trabalhadora do lar, mostra gentileza no mundo cada vez mais impessoal. Quando chego em casa, há sempre um dos arranjos de flores de minha mãe ali. A casa está quase sempre limpa e a cozinha em geral dá indícios do início da próxima refeição. Algo descongelando na pia, fervendo lentamente no fogão ou guardando tempero na geladeira. Os lençóis do meu velho quarto de dormir estão dobrados sobre o cobertor. Além disso, há sempre algum conforto a mais para a noite. Minha mãe sabe preparar o ambiente para uma conversa como ninguém que eu conheça. Na casa dos meus pais, me sinto bem o instante que entro. Quando Linda começou, inspirada pelo exemplo de sua mãe, a se esforçar mais para criar um lar hospitaleiro, ela começou a reparar que quando a mesa estava bem arrumada com peças decorativas e flores frescas na parte do meio, o nível de voz de todos baixaria para a metade, e as pessoas que tinham o hábito de discutir juntas fariam um esforço especial para serem sensíveis e conciliatórias. Quando o ambiente em que vivo me alivia e corresponde às minhas necessidades, tenho condições de fazer tudo com mais disposição. Linda Burton não está expressando um ponto de vista explicitamente cristão. Ela nem entende fazer isso. Todos precisam de hospitalidade. Tanto os cristãos quanto os descrentes receberão muito bem este ministério, conforme afirma a Sra. Burton. Mais do que qualquer outra coisa, acho que este é o segredo do trabalho do lar bem-sucedido. Criar um lugar que faça as pessoas se sentirem bem. E é esse o motivo porque acho o trabalho tão recompensador. Quer dizer, criar um lar onde as pessoas vão conversar umas com as outras, onde vão querer se demorar no jantar, onde vão querer se agasalhar no acolchoado ou ler um livro num dia chuvoso em vez de ir a um shopping center. Afinal, não há muita coisa que nos separe da completa indiferença do restante do universo, a não ser nossas famílias, lares e amigos. As trabalhadoras do lar que realmente amam o marido e os filhos, em vez de seguirem lazeres ou uma carreira profissional fora do lar, estão construindo um lar precioso onde as pessoas serão atraídas ao Senhor e onde o sofrimento emocional do povo de Deus poderá ser curado e elas poderão encontrar novas forças. Nós fortalecemos o nosso lar não para nós mesmas apenas, mas também para a igreja e, depois disso, para o mundo. Limpando sujeira por amor a Deus. O detalhe seguinte da lista de boas ações da jovem esposa é lavar os pés dos santos. O que significa para uma esposa jovem lavar os pés dos santos hoje? Em primeiro lugar, lavar os pés é parte da hospitalidade. Quando uma anfitriã do Oriente Médio, na época do Novo Testamento, recebia um convidado, ela lhe oferecia água para lavar os pés.
Jesus foi mais longe quando ele próprio lavou os pés dos seus discípulos. Seguindo o seu exemplo, nós acolhemos nossos irmãos na fé para servi-lo, conforme já contei. Em segundo lugar, lavar os pés significa todo o serviço de limpar sujeira que fazemos pelos nossos irmãos cristãos. Assim, nos lembramos de que nosso ministério não é um trabalho belo e atraente, nem devemos esperar que seja. Os que defendem a função de pastora para as mulheres desprezam o nosso humilde trabalho no lar simplesmente porque é humilde. No entanto, o ministério que não inclui lavar os pés é mero orgulho e arrogância. Como disse Jesus, o maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, 11 e 12. Até mesmo os maiores ministérios evangélicos do mundo começaram com o duro trabalho de limpar sujeira. Edith Schaeffer, que junto com seu marido Francis fundou o Ministério Labri, conta a respeito dos seus primeiros dias. A vida não era fácil. Parecia haver constantes pilhas de pratos para lavar, uma tremenda sucessão de refeições para preparar, incessantes lençóis para pendurar no varal, inúmeras cartas para escrever, horas sem fim de convívio que era uma prioridade acima de todos os outros trabalhos, pois essas pessoas haviam sido encaminhadas para nosso ministério com um propósito. Às vezes parece que quando vivemos momentos difíceis no meio de todo esse trabalho, é como se as dificuldades fossem mundanas demais para, no mínimo, terem algum valor espiritual. Mártires que são torturados e perseguidos pela sua fé soa algo pelo menos impressionante, mas ter de cozinhar, servir refeições, às vezes sem ter tempo de poder comer, ter constantemente de limpar coisas derramadas e quebradas, despejar montes de lixo, esfregar um fogão ou um forno no qual alimentos foram derramados e assados até torrar, não é algo fascinante de chamar a atenção. O Senhor estava nos enviando pessoas e estava ocorrendo coisas estupendas, mas junto com as respostas às nossas orações também veio a necessidade de estarmos dispostos a aceitar, mediante nosso trabalho, tudo o que essas respostas significavam. Estou certa de que a senhora Schaeffer jamais teria conseguido trabalhar eficientemente no Ministério Labri se ela não tivesse primeiramente passado pela experiência de dar de mamar no meio da noite, cozinhar, limpar e apanhar as coisas que seus filhos derramavam. Labri era um mistério que partilhava profunda vida de família com descrentes que estavam buscando Jesus e com cristãos que estavam sofrendo problemas emocionais. Esse ministério influenciou milhões de pessoas e levou milhares a aceitar Jesus. O trabalho no lar é mais do que limpar sujeira. É um ministério humilde, mas aquela que se humilhar será exaltada. Assistência aos idosos. Prosseguindo na lista, chegamos à próxima boa ação, socorrer os atribulados. O grande especialista de grego A.T. Robertson define essa frase como socorrer os aflitos, dar suficiente assistência. A palavra grega original que é traduzida socorrer nessa passagem só é usada 2 vezes na Bíblia. Nessa lista de boas ações e 6 versículos depois, quando Paulo orienta as mulheres jovens a ajudar as viúvas da própria família para que a igreja possa usar seus recursos financeiros para ajudar as viúvas que não têm nenhuma fonte de sustento, 1 Timóteo 5,16. Então, seu significado mais óbvio é tomar conta dos parentes dependentes. Mas as pessoas esperam cada vez mais que o governo desempenhe essa responsabilidade. O demógrafo Joseph McFalls, da Universidade Temple, comenta: as famílias estão renunciando a algumas de suas funções e as entregando ao governo. As famílias costumavam ser responsáveis pela educação de seus filhos e pela assistência aos idosos, mas agora é o governo que faz as duas. Ele usa esse argumento para demonstrar que no futuro o governo poderá intervir na área da reprodução. Na China, por exemplo, desde a década de 1970, o Programa do Planejamento Familiar do governo inclui esterilização e aborto à força para todos os casais que já têm um filho. A política oficial do governo comunista chinês proíbe as famílias de terem mais que um bebê e as pune até com torturas os infratores. Por isso, muitos evangélicos chineses estão abandonando seu país, não só por causa da perseguição religiosa, mas também por causa da política de controle de natalidade. Em outros países de terceiro mundo, há governos usando todos os tipos de medida para forçar os casais a utilizar os controles de natalidade com o apoio da Federação Internacional de Planejamento Familiar. Já na Holanda, o governo é indiferente à rotineira prática de eutanásia nos hospitais. Eutanásia é o ato de matar um doente ou ajudá-lo a morrer, sob a alegação de lhe aliviar as dores e o sofrimento.
Os médicos holandeses estão aplicando a eutanásia principalmente em pacientes idosos. Isso mostra claramente o que acaba acontecendo quando a família renuncia a 3 responsabilidades que Deus lhe deu: o papel de mãe, a educação das crianças e a assistência aos idosos. Contudo, agora é hora de pensarmos em assumir essas responsabilidades de volta. Já examinamos a importância do papel da mulher como mãe. Vimos também que é importante os pais controlarem pessoalmente a educação de seus filhos. O trabalho do lar é hoje desprezado porque as mulheres estão sendo removidas de suas áreas de ministério: o papel de mãe, a educação das crianças e a assistência aos idosos. E quanto à assistência aos idosos ou a outros parentes dependentes? Será que podemos fazer isso? Será que temos a obrigação de fazer isso? Para responder à pergunta, será que podemos fazer isso? Vamos voltar ao exemplo de uma mulher que fez. Edith Schaefer tinha uma filha que sofria de febre reumática crônica e um filho com poliomielite, ambos dos quais ela cuidava pessoalmente. Às vezes, as pessoas que visitavam Labri ficavam doentes. Às vezes, até mesmo suas ajudantes ficavam doentes e ela tinha que cuidar deles. Então, a idosa mãe do Sr. Schaefer viveu vários anos com eles. A Sra. Schaefer literalmente cuidou de sua sogra até recuperar-lhe a vida depois que os médicos já lhe tinham dado só um breve tempo de vida. O Dr. Schaefer acabou ficando com câncer na velhice e mais uma vez a Sra. Schaefer ajudou a aliviar-lhe as dores mediante seus cuidados. Quando chegou a hora de o Dr. Schaefer morrer, a Sra. Schaefer e seus filhos o levaram para casa. O Dr. Schaefer, como tantos de nós, não queria morrer numa unidade de tratamento intensivo, sob o efeito de sedativos a ponto de ficar sem lucidez. Ele conseguiu o que queria. A família lhe preparou uma cama na sala de estar, onde ele poderia olhar pela janela da frente e ver o céu, e eles mesmos cuidaram dele em seus últimos dias. Ele morreu bem ali, em frente de sua própria lareira, nos braços de sua esposa. Será que nós conseguiríamos fazer isso? Edith Schaefer o fez, e ela tinha também um ministério internacional. Ou, se Edith Schaefer parece ser um exemplo difícil demais de imitar, o que você acharia de minha amiga Peggy? Peggy é mãe de 4 meninos saudáveis e uma menina com síndrome de Down. Anos atrás, quando Jennifer nasceu, os médicos ainda aconselhavam as mães a colocar seus bebês com síndrome de Down numa instituição, pois eles estavam condenados a viver como vegetais pelo resto da sua vida. Não dando atenção a esse ilustre conselho, Peggy começou a desenvolver seu próprio programa de terapia para Jennifer. Jennifer, agora com 13 anos, está na 6ª série numa sala de aula normal e sabe ler e escrever, e lidera sua classe nas atividades de memorização da Bíblia. A mãe de Peggy também vive com ela, confinada a uma cadeira de rodas. Peggy tem de levantá-la para colocá-la na cama, no banheiro, em sua cadeira, etc. Peggy é ativa em sua igreja. Abre as portas de sua casa e todos que mostram o mais leve sinal de estar precisando de hospitalidade, inclusive a mim quando preciso, tem muitas netas bonitas e é uma avó sempre disposta. A vontade de Deus é que quando os pais ficarem velhos e fracos, os filhos cuidem deles. Jesus repreendeu fortemente os fariseus por tentarem se esquivar desse dever. Mateus 15, 3-9. Agora o governo está fazendo tudo o que pode para substituir as trabalhadoras do lar da assistência aos idosos, mas está fracassando de novo. O governo não terá condições de dar aposentadoria a uma população idosa cada vez maior. O fato é que o sistema de previdência social ameaça futuramente explodir e derrubar a economia inteira do país. E o Sistema Nacional de Saúde Pública não está em melhor situação. Graças ao declínio no número de nascimentos ocasionado pelas feministas e pelos defensores de controle de natalidade, será impossível ao pequeno número de trabalhadores jovens de próxima geração conseguir sustentar a enorme multidão de velhos estéreis, a qual incluirá a nós que estamos vivendo hoje. E essa é uma das principais razões que, para aliviar o orçamento público, alguns governos já estão começando a permitir discretamente a eutanásia. A alternativa? A assistência em casa. Não diga que não pode ser feito, pois até mesmo as companhias de seguro americano estão notando a ineficiência da assistência médica do governo em casos que não são de emergência em comparação à assistência doméstica. Com o aumento da assistência pessoal, o centro da assistência médica nos Estados Unidos não é mais as clínicas e hospitais, mas sim o lar. Um dos motivos mais importantes, é claro, é o custo.
Custa bem menos pôr a idosa mãe no quarto de dormir extra do que pagar para ela ficar num quarto de sanatório. E há equipamentos à venda que atenderão às necessidades da assistência médica da mãe idosa, necessidades que não forem de emergência. Das camas de hospitais a tendas de oxigênios portáteis, tudo isso pode ser alugado ou comprado. É muito mais fácil se tornar especialistas dos problemas específicos de saúde de certa pessoa do que você poderia imaginar. Conheci várias mulheres que assumiram tarefas avançadas de enfermagem quando um de seus próprios amados precisou de ajuda e que se saíram bem, mesmo sem serem enfermeiras profissionais. Será que você pode imaginar que bênção seria para a economia nacional se esse tipo de responsabilidade da família se propagasse entre os cristãos? E também mostraria ao mundo a verdadeira caridade cristã. Assistência aos outros. Socorrer os aflitos não é só ajudar as pessoas que estão em nossa família. A esposa ideal de Provérbios 31 era a diaconisa da família. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Provérbios 31, 20. Estando em casa, ela tem melhor chance do que o marido de avaliar o tipo de ajuda que alguém precisa. Uma irmã em Cristo poderia precisar de alimentos ou roupas, ou uma babá para seus filhos enquanto ela está tentando resolver alguma desagradável tarefa doméstica. Alguns vizinhos poderiam precisar de auxílio no seu orçamento de alimentos. Talvez um presente de verduras da horta fosse algo bem oportuno. Lidar com pessoas o dia inteiro, servindo-as de forma prática, transforma a esposa que trabalha no lar numa especialista em caridade. A assistência social do governo é um fraco substituto para o ministério personalizado das esposas cristãs, como diz Stephen Clark. A abordagem que torna a família o centro da assistência tem dois benefícios particularmente significativos. Primeiro, comumente melhorará a qualidade do serviço. A criação de filhos, as obras de caridade, a hospitalidade, o evangelismo e muitos outros serviços são realizados melhor dentro de uma família, onde as pessoas estão unidas por compromissos e relacionamentos pessoais do que mediante instituições especiais. Segundo, o papel doméstico da mulher se tornará mais importante entre os cristãos quando as responsabilidades do lar aumentarem. Isso livra a esposa do típico dilema da mulher moderna: escolher em primeiro lugar assumir a responsabilidade pelo lar e assim assumir um papel que tem menos e menos importância e interesse, ou escolher em primeiro lugar dedicar-se a uma carreira profissional e assim deixar a responsabilidade do lar. A vontade de Deus é que as mulheres passem a vida toda servindo outras pessoas. As mulheres jovens servem seus filhos, suas mães, seus maridos e sua comunidade de um modo geral. As mulheres mais velhas orientam e auxiliam as mulheres mais jovens e, em alguns casos, se tornam ajudantes na igreja. As mulheres não foram chamadas para se dedicar ao papel de mãe por um período de 5 anos, colocar os filhos na escola, entrar numa carreira profissional e depois disso viverem para si. É nossa responsabilidade promover cura, saúde e bondade no meio da sociedade. E nós ganhamos respeito por essa responsabilidade. Caridade no lar? Que oportunidade! Que ministério!